Já de volta com o cenário econômico, e tem aumentado o interesse por geração de energia solar, não apenas do ponto de vista ambiental, de ser uma energia renovável, ou seja, de ter isso de forma importante na matriz energética brasileira, mas de pessoas, pequenas empresas, pequenas unidades de comércio, ou médias empresas, ou indústrias grandes até, de ter autogeração de energia solar. Até porque a conta de luz é alta para todo mundo, e alternativas como essa, além de serem sustentáveis por vários aspectos, reduzem a conta de luz, reduz o gasto que a pessoa tem. Para falar disso, o Rodolfo Meia, do Portal Solar, está conosco. Rodolfo, bem-vindo ao cenário econômico. Roberto, boa noite. A gente falava um pouco antes de começar o programa, você mostrou para mim números que tem aumentado de empresas que fazem esse tipo de serviço. Se tem aumentado as empresas, tem aumentado a demanda também. É uma questão, ou alguém que projeta isso claramente, não é? Um pouco dos dois, na verdade, tá? Existe um movimento bem interessante. Em termos de números, a gente já teve esse ano mapeado 2.800 empresas novas que entraram no setor fotovoltaico, só esse ano. No ano passado, isso na geração distribuída, né? Energia solar para residência, comércio, indústria, dentro da geração distribuída. O ano passado foram 1.700 empresas, o ano retrasado 1.100, e daí começa a cair para 500, 300, até chegar em 2012, quando foi regulamentado esse setor. Uhum. A gente tem um mix de demanda crescente, da população procurando por uma solução para reduzir a conta de luz, ou seja, é uma questão de sustentabilidade, mas também muito orientada pelo lado financeiro. Claro, claro. E ao mesmo tempo a gente tem absolutamente compreensível. Compreensível, né? Com a conta de luz subindo a 2 dígitos ao ano. E por um outro lado também um encontro com a crise econômica que a gente teve. Então imagina que a energia solar fotovoltaica, ela não é difícil de você entrar no setor. É uma coisa que um engenheiro eletricista pode trabalhar, ele tem o poder e o dever de assinar a ART, na responsabilidade técnica, mas é uma coisa que um eletricista, um técnico eletricista, num sistema pequeno residencial, ele consegue instalar sob a supervisão de um engenheiro, tá? Uhum. Você junta com uma crise que teve agora em 2016, 2017, que a gente está começando a ver uma luz lá no final do túnel, muitos desses caras ficaram sem emprego. Então, uma alternativa para eles também foi abrir uma empresa, uma microempresa, para atuar no setor de energia solar. Então, a gente tem muito pequeno empresário atuando com isso. E daí, uma outra coisa que ajuda a popularizar a entrada dessas empresas de instalação são os distribuidores de equipamento. Então, você tem distribuidores de equipamento que estão vindo de outros setores, como TI ou telecomunicação, que já eram grandes nesse setor deles. Eles veem a possibilidade de trabalhar com energia solar, eles têm a logística, têm a capilaridade, começam a importar equipamentos e fornecer esses equipamentos para esses parceiros, essas revendas que eles têm, que são de outros segmentos. Então, a gente está vendo revendas do segmento de telecomunicação, revendas do segmento de sistema de segurança de CCTV, revendas de TI, que por causa desses distribuidores que forneciam para eles equipamentos pertinentes a esses setores e agora começam a trazer fotovoltaico, eles também começam a agregar ao portfólio. E essas empresas são as empresas que hoje têm um pouco mais de vantagem, porque você vê que tem muita empresa entrando, o número de sistemas fotovoltaicos sendo instalados, ele é grande, só que a hora que você divide a quantidade de empresas que tem no setor pelo total de sistemas instalados, é muito pouco para sustentar a vida financeira de uma empresa. Então, esses caras que vêm de outros setores estão agregando o portfólio também, contratando mais gente e estão entrando na solar, mas também tem um pé em outras áreas de atuação. Mas do ponto de vista... Mas tem um quê de estratégia nisso, das empresas começarem a entrar nesse setor, né? Sim, com certeza. É um ticket alto, o equipamento, comparado com uma venda de um LED ou uma venda de uma câmera de TV. Uma câmera de TV pode custar R$150, um painel solar pode custar R$500. Então, eles aumentam o volume de venda deles e diversificam o portfólio, né? Para o sujeito que tem uma casa, ou por exemplo, sei lá, se ele tem uma chácara, ou se ele tem um pequeno comércio, como é que ele entra nesse negócio? Porque, obviamente, a conta de luz chega todo mês.
E nós estamos insistentemente na bandeira 2 vermelha, que é a taxa mais alta que se paga nesse país. Exatamente. E a gente tem, aliás, eu li ontem que nós vamos ter uma primavera ainda seca, e isso demonstra claramente que a gente vai depender ainda mais das termoelétricas e o custo vai continuar alto por mais tempo. Como é que as pessoas entram? Ela recupera esse investimento durante quanto tempo? Qual é normalmente um cálculo que faz aquilo tornar lucrativo para ela, ou seja, que vale a pena investir? É muito uma correlação entre o estado que esse consumidor está. Então, o estado, você vai ter uma radiação solar X dada a região, ou seja, mais ou menos sol. Então, um painel solar em São Paulo vai gerar, no mínimo, 20% a menos do que um painel solar no Ceará, por exemplo, tá? Porque você tem mais sol lá. Então, o seu retorno ele é mais rápido em estados mais ensolarados. Tá. De qualquer forma, o pior estado que tem, o pior índice de radiação, que seria o litoral ali de Santa Catarina, ele ainda é melhor que o melhor lugar na Alemanha, que tem 30 vezes mais energia solar que o Brasil. Então, é totalmente viável, né? Então, você pega um índice de quanto aquele painel solar vai produzir em relação ao valor que ele paga pela energia na conta de luz. Então, é essa correlação que a gente faz. Isso dito, se você for olhar o mapa dos estados que tem mais sistemas instalados, ele junta essa correlação. Então, você tem Minas Gerais, é o primeiro estado, ele tem a conta de luz mais alta e uma radiação solar muito boa. Então, um gerador fotovoltaico, um sistema de energia solar residencial ou comercial em Minas Gerais, ele vai se pagar de 3 a 6 anos no pior cenário. Você traz isso para São Paulo, já fica mais perto dos 5 ou 7 anos. Mas se você comprar para um comércio, por exemplo, que tem um consumo elevado, um pequeno comércio, uma padaria, por exemplo, claro, que paga uma tarifa de luz alta, já similar a uma residencial, ele tem um retorno mais rápido, porque ele compra um sistema um pouco maior, com mais painéis, então ele consegue um custo menor pela potência instalada. E ele tem um consumo maior também. Exatamente. Então, a média está, assim, a gente está indo de 4 a 5 anos a nível nacional, que é uma rentabilidade maior do que um CDB te dá. Isso quando eu olho só para a questão do preço, do custo, mas eu tenho o lado da autonomia. Exatamente. Porque a pessoa começa a gerar uma autonomia. E o excesso de energia, ela vende para a companhia ou não? Ela tem um sistema de compensação que é regulamentado pela ANEEL, que a energia produzida em excesso na sua casa ou no seu comércio, ela é injetada na rede elétrica e ela vira um crédito de energia que ela volta para você ou à noite, se você consumiu, ou no mês seguinte, ou no mês subsequente. Esse crédito tem uma validade de até 5 anos. Então, é uma compensação. Você consome quilowatts da rede e injeta quilowatts excedentes na rede para bater desse seu consumo. Com a chegada da bateria agora, você vai muito provavelmente ter a opção de desligar da rede também. Então, já estão sendo vendidos geradores fotovoltaicos, os sistemas de energia solar, né? A gente fala gerador porque é a classificação fiscal dele, claro, com bateria, em baterias de lítio do tamanho de um frigobar, isso já é realidade aqui no Brasil, que cada bateria dessa gera, ela pode produzir 14 kWh dia. Então, você consegue tirar uma casa com uma conta de luz de R$400 da rede com a bateria dessa. Tá, mas ela armazena por quanto tempo? Só do ponto de vista de autonomia. Se ela teve um dia ensolarado, isso quer dizer o quê? Quanto tempo de armazenamento ela consegue? A gente vai calcular, é uma questão de quantos painéis para a capacidade da bateria, mas claro, a gente sempre vai calcular para que você tenha mais painéis do que a capacidade da bateria, para você, durante o dia, consumir energia que está sendo produzida naquele momento pelo sol, ainda gerar um excesso para carregar a bateria, para que essa bateria seja utilizada para os momentos que não tem sol. Então, você consegue, sim, ficar 24 horas, 365 dias fora da rede elétrica. Mas, rapidamente, edifícios, por exemplo, podiam ter isso porque tem problema de falta de luz, às vezes. Se ele tem uma bateria, numa situação como essa, é melhor do que ter um gerador a diesel, né? Sim, a menor dúvida. Ainda mais essas baterias de lítio têm garantia de 10, 12 anos já. Rodolfo, obrigado pela gentileza, sucesso. Obrigado, viu? Rodolfo Meyer, do Portal Solar, conversou conosco aqui no Cenário Econômico. Aliás, tem crescido o interesse e a gente vai continuar essa cobertura sobre energias renováveis e que dão autonomia ao consumidor. E preço melhor também, obviamente. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Amanhã a gente está de volta. Até lá.